Salve, enteada colorada, voltando, né, depois de termos o serviço um pouco agravado por conta dos problemas de internet e luz aí, em decorrência do temporal que assolou o Rio Grande do Sul, a nossa solidariedade com as pessoas que de alguma maneira ou outra foram atingidas, ficaram desabrigadas ou tiveram danos nas suas casas, né, toda uma energia para que a gente passe isso juntos e que o poder público atue, né, para de alguma maneira nos dar algum tipo de garantias depois de um momento tão tenso para a gauchada mais uma vez, né? Bom, de boa notícia, no âmbito do futebol. O futebol serve para aplacar um pouco também os maus momentos. E dentro do espectro colorado foi o anúncio do Rafael Santos Borré no final da manhã desta quarta-feira. Ele era tão aguardado, né? Ele exigiu toda uma paciência do torcedor, que por vezes se impacientou e com razão por conta da incorrência, né, e a decorrência de muitas informações desencontradas, um serviço muitas vezes mal prestado pela imprensa, né, de reprodução, Ctrl-C e Ctrl-V, de informações circulares que iam se retroalimentando e não dando a dinâmica real do negócio. Mas também este episódio marca um movimento precioso que deve ser valorizado, da energia corretamente dedicada e adequadamente dedicada da direção do Inter em contratar um jogador desta monta. Foi preciso uma força-tarefa, foi preciso viagens longas. O Lucas Dias contou no seu canal, repórter que estará conosco no final do mês, aqui no canal Inter no Fala Colorado. Ele da Bandeirantes contou pra gente que o Alessandro Barcelos, por exemplo, percorreu 500 quilômetros por pelo menos 4 vezes para ir de Frankfurt até Bremen, né, para conversar pessoalmente na casa do Rafael Borré, que teve um poder de convencimento e encontrou ali na esposa do Borré, que é uma jornalista bastante famosa na Colômbia e que está morando com o Borré lá na Alemanha, mas encontrou nela talvez uma guarida das vontades de ver o Borré de novo brilhando e teve essa parceria com ela. Contou que o David Bandeira e o Alessandro Barcelos também foram escondidos ao jogo do Werder Bremen, aquele que o Borré não jogou nada, né? E acho que foi até proposital para ver se o Werder liberava ele de uma vez. Bom, mas o negócio é o seguinte, tudo isso com a arquitetura econômica que o Inter estipulou para trazer esse jogador mostra uma coesão e uma coerência que precisam ser louvadas. O torcedor, quando apostou na urna a manutenção de Alessandro Barcelos, ainda que não chancelada por títulos, estava botando na urna a expectativa neste tipo de conduta. E ele correspondeu até agora ao seu torcedor. Não fazendo loucuras por nomes que ficam fora do arco econômico. A gente está vendo o Thiago Maia começar a entrar nesse eixo. O Inter ofereceu 3, o Flamengo queria 4, o Corinthians entrou, o Grêmio se assanhou, o Flamengo já está querendo 5. Opa, pera lá. Leilão não vou entrar. Eu não vou fazer loucura pro jogador. Porque sem loucura pro jogador deu para trazer uma série de jogadores de qualidade. Dentro do escopo econômico do Internacional. O negócio pelo Borré não é barato, mas é um jogador que não é barato. E o Inter tem o dinheiro para investir para isso, né? Não é ser caro ou ser barato, é o quanto você investe e o quanto tem o retorno do jogador ou possível retorno, não é? Então, dentro disso, o Borré vai ser pago em suaves parcelas durante os 4 anos de contrato. O Inter adquiriu 80% dos seus direitos econômicos, dos seus direitos federativos. Jogador de 28 anos, que é ídolo da seleção colombiana e titularíssimo, que é ídolo na Argentina com sua passagem pelo River Plate, que foi protagonista do Eintracht Frankfurt num difícil campeonato alemão e que tem tudo para fazer uma história no Inter. Pode acontecer uma série de demandas e não dá certo, mas a investida correta foi feita, da maneira saudável da economia do clube. Assim como em Alário, Robert Renan, Ivan, Johan, assim o Inter tem se construído. Então, pontos para a direção. David Bandeira, que já se despediu do clube, né? Foi trabalhar com a holding do John Textor e agora será um gerente de mercado internacional. Parabéns e sucesso ao Dave aí por esse upgrade na carreira, merece, nos deixou como legado uma janela preciosa, somatizando também a janela do meio do ano passado, onde trouxe Rocher, Arangues e tal, mas o Alessandro Barcelos como esta figura de negociador, né, nato. Também o Felipe D'Alegrave do departamento jurídico, que tem esse fator ainda para agregar. 2 milhões por ano, no último ano 200 mil euros. É assim que o Inter vai diluir os custos da transferência do Borré, mais o salário que vai bater na casa de 1,5 milhão. Parece gritante aos nossos olhos de imediato, mas a nova realidade desse superaquecimento econômico do futebol, os grandes nomes estão parando por aí, né? De 1 milhão a 1 milhão e pouco, de 800 mil, um nome médio bom, né? Não tem mais
salários baixos no futebol. Então eu vejo que o Borré está dentro de um campo da aceitabilidade no que diz respeito ao futebol. Seja bem-vindo, Borré. Faça história no Inter, assim como os demais que estão desembarcando para botarem o seu nome na calçada da fama colorada, para botar o seu nome na nossa galeria de craques. Bom, o Inter também tem uma boa notícia nesta quinta-feira, que foi o desagravo da pena do Alan Patrick do mercado. Eles teriam 4 jogos de suspensão por conta daquela briga contra o Caxias, e aí se converteu a pena para 2 jogos e cestas básicas. 2 jogos e cestas básicas, então eles voltam no final do mês, dia 28, contra o Ipiranga de Erechim. Ainda cabe recurso da Procuradoria, mas a tendência é que se mantenha assim. Alan Patrick e mercado voltam já ao time do Inter no que diz respeito aí à titularidade. Por enquanto a gente vai tentando montar um provável. O fato é que todos os jogadores chegados, à exceção do Borré, que ainda não se sabe quando chega, já estão no bid, né? Primeiro saiu o nome do Ivan, agora Robert Renan, Alário também, o Johan já estava. Bom, assim a gente tenta montar um time ideal. Eu vou fazer um exercício, você pode comentar o que você acha. Se eu esquecer de algum nome, na sexta-feira a gente vai depurar melhor. Mas eu tenho a impressão que o Inter vai com Ivan, esse é certo, né? Porque o Rocher sente dores no tórax, Bustos, o Vitão e o Robert Renan, que já está no bid, ao passo em que o mercado ainda está suspenso, o René do lado esquerdo. Só ele que tem. Para lateral, o Alara está treinando separado, questão de sobrepeso. Arangues vai fazer a primeira função, assim ele terminou o Campeonato Brasileiro. Tem o Rômulo, tem o Gabriel, não chegaram ainda nenhum nomes, ou um nome pelo menos, para substituir o Johnny que foi embora, então o Arangues acho que vai ficar retido ali. Ao lado dele o Bruno Henrique. E aí, abrindo na frente, acho que o Johan vai entrar na vaga do Alan Patrick com o Maurício Wanderson, né? Então ficaria o Arangues, o Bruno Henrique, o Wanderson e o Johan, na verdade, o Maurício está com a seleção pré-olímpica também, o Wanderson e o Johan, e na frente o Alário e o Ener Valencia, né? Então descartando o Maurício, voltando ao time. Ivan, Bustos, Vitão, Robert Renan, René, Arangues, Bruno Henrique, Johan, Wanderson, Alário e o Ener Valencia. Acho uma excelente nominata para começar o Campeonato Gaúcho, atenção nisso, né? E a gente vai ficar em cima. Sobre o lateral esquerdo, ontem a gente trouxe nos shots, né? A gente não conseguiu gravar um conteúdo mais dedicado por conta aí dos agravos de luz e internet que eu falei, mas o Eric treina no Beira-Rio, ele que é formado no Celeiro de Ases, que foi lançado no time principal pelo Odair Hellmann, que não foi aproveitado pelo Cudê na sua primeira passagem. O Cudê já tinha muitas peças para lateral esquerda, estava subindo o menino Léo Borges, já tinha o Wendel, já tinha o Moisés, tinha o Natanael, né? Bom, mas o Eric foi vendido então para o Al-Ain, 750 mil euros na época, o que hoje bateria na casa de 4 milhões de reais. E, bom, ele virou ídolo lá, né, a ponto de sugerirem a sua naturalização para jogar pela seleção local. O Eric tem propostas do futebol ucraniano, do futebol do mundo árabe, de outros clubes brasileiros, mas ele vê com bons olhos voltar para o Beira-Rio, fazer história no clube que o projetou, tá vendo a barca boa, um técnico de qualidade, então o Eric pode ser esse cara. Um outro nome que surgiu, mas é muito difícil, é o Lincoln, esse eu queria demais. Foi um dos protagonistas do Fenerbahçe lá, quando da passagem do Jorge Jesus, se tornou um xodozinho do técnico português, que depois também foi para os Emirados Árabes. Ele atua como lateral esquerdo, ele é meio atacante de origem, tá na lateral canhota, poderia muito bem ser esse titular ou jogar até muitas vezes, ora na vaga do Wanderson, ora na vaga do Alan Patrick, por que não? E é um jogador que tem a potência de fora da área, polivalente, formado no Grêmio, jogador que tem convocação para a seleção de base, 25 anos hoje. Viria por empréstimo com opção de compra, que é um modelo que agrada muito o Inter. Mas tem muita concorrência e o Corinthians já saiu na frente. Ficamos aí, na expectativa. Quem será o lateral esquerdo? Eric? Lincoln? Outro nome? E o Thiago Maia, vem ou não vem? Outro nome pode surgir também? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e chegue sempre com o Intias. O oferecimento é Noig Bauer, a nossa história é chocolate. Valeu!